Coloque-se em pé, vamos dar início a esse culto em nome de Jesus. Acalme o seu coração, leve seu pensamento ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te dou graça, Senhor, e bendigo o teu nome, Deus, por mais uma noite, Senhor, mais um domingo, mais um culto, mais um dia que a tua palavra será proclamada, Senhor, será pregada, ministrada. Mais um domingo que estaremos entoando louvores, cânticos ao teu nome, Senhor. Nós cremos, como diz a tua palavra, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, Pai. Faça-se presente nesse culto desde já. Nós te agradecemos, te damos honra e glória pelo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo, quebrantando o seu amor. Oh, Senhor.
dia de hoje você parou um momento para agradecer ao Senhor, para ser grato a Ele, pela tua família, pela tua vida, pela tua casa, pela cama quentinha que você dorme? Você parou em algum momento para agradecer ao Senhor? Fez a tua oração de gratidão ao Senhor? Muitas vezes nós não temos palavras para expressar a gratidão e só derramamos lágrimas ou levantamos as mãos, mas o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. E nesse momento eu convido você, nós vamos adorar o Senhor, para você agradecer ao Senhor aí no teu lugar. Seja grato pelo que o Senhor tem feito na tua vida, lá na tua casa, por tudo que você tem hoje, porque tudo que você tem foi o Senhor quem te deu. E na verdade você só está cuidando porque é do Senhor. Amém? Então nesse momento fale palavras de gratidão ao Senhor, enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Diga ele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Cante a ele. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Senhor, nós somos gratos, Deus, oh Deus. Diga assim: em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, vamos. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
Graça e paz, muito boa noite a todos. Você pode tomar o seu assento. Que bom que você veio, que bom ver a casa do Senhor repleta de pessoas buscando a sua presença, a sua palavra, o seu direcionamento. Venhamos a estar com o coração aberto e receptivo essa noite, para que essa semente venha a ser lançada num bom solo. Quero estar fazendo a leitura com vocês de Salmos 51, versos 10 a 15. Eu vou estar fazendo a leitura na versão NVT. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciarei o teu louvor. Esse salmo escrito por Davi, ele vem ser escrito devido ao que tinha acontecido no confronto dele com o profeta Natã, quando o profeta Natã vem e questiona ele sobre o adultério dele. Veja que ele está falando, ele pede perdão para Deus pelos atos dele. Que nós, assim como Davi, venhamos a reconhecer as nossas falhas e os nossos erros, para que possamos pedir perdão pelo que a gente tem errado. Você entende que o Senhor requer de mim e de você algo específico, algo que Ele deixa escrito poucas linhas abaixo desse texto que eu li? No verso 17 ele vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração limpo e contrido. Isso sim agrada ao Senhor, e Ele não desprezará. Amém? Que venhamos a entender que os nossos erros e as nossas transgressões, isso sim nos afastam de Deus. É isso que a nossa desobediência, ela nos coloca num caminho contrário à vontade de Deus. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Mas se nós não nos colocarmos no caminho reto, no caminho da verdade, a gente vai acabar por perecer pelas nossas escolhas. Amém? Quero convidar vocês a estar orando comigo agora. A palavra de Deus, ela ensina que nós devemos orar incessantemente, mas que nós devemos orar com empatia, orar uns pelos outros. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Tenho da irmã Pamela, que apesar de ter recebido alta do hospital, ela continua com dores fortes e um desconforto. O irmão José La Roça, que já na segunda sessão da quimioterapia, ele já sentiu menos, né? Mas que nós viemos estar orando por ele, pedindo para que Deus continue sustentando ele, fortalecendo ele cada vez mais, para que isso possa acabar o mais breve possível. Nós temos o irmão Laudares, que nós precisamos continuar orando para que Deus abra uma porta para que ele consiga dar seguimento ao seu tratamento do câncer. A gente precisa estar orando também pelo Bernardo, filho da Joyce, que a princípio ele está com influenza. A Joyce também, ontem após o culto de oração, ela se sentiu mal também. Podemos colocar ela também em nossas orações, amém? A Claudeci também, a irmã da Aida, ela vai passar por uma cirurgia amanhã. E o pastor também pede pela saúde da Nice. Venhamos a lembrar desses nomes enquanto oramos a Deus pedindo misericórdia por cada um deles, amém? Flávio? Pelo seu Gilmar. Alguém mais tem algum pedido? Pela família da irmã Zenaide? Pela saúde da irmã Ângela? Amém. Glória a Deus.
Pela mãe. Ah, exatamente. Pela mãe. Na Neuza. Gente, nome, vocês vão me dar um nó aqui. Amém? Pela família da irmã Leci, alguns eu lembro o nome, todos não. Amém? Curva a sua fronte, então vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós cremos, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, que todos esses pedidos que estão aqui, Senhor, são porque cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia que pode nos alcançar, Senhor. Senhor, nós temos fé, Senhor, para nos colocar diante de Ti, Senhor, e colocar todos esses pedidos nas Tuas mãos, Senhor. Pelo Bernardo, pela Joyce, Senhor. Pela irmanice, Senhor. Pela família da Aida, Senhor Jesus. Senhor, o Senhor ouviu todos esses pedidos. Nós falamos todos eles aqui, Senhor. Mas alguns, Senhor, podem não ter dito por vergonha, por qualquer outro motivo, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo, Senhor, em providência a cada um deles, Senhor Jesus. Que a Tua boa graça, Senhor, que a Tua misericórdia recaia sobre cada um deles, Senhor. Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que eles possam, Senhor, trazer um renovo espiritual, Senhor, não só, Senhor, sobre a saúde, Pai, mas também sobre a Tua igreja, Pai. Para que tudo venha a ser feito, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, assim eu oro, Pai, e Te dou graças por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda vai fazer. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho alguns recados antes da gente entrar na questão da oferta e dos dízimos. Preciso lembrar vocês que a gente oferta para o campo missionário do Uruguai, correto? Esse mês a gente não conseguiu ofertar para lá. Esse mês a gente não conseguiu atingir o valor para conseguir ofertar para o campo do Uruguai. Então eu peço que você se permita ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Eu tenho feito algo que o pastor Paulo, conversando comigo, disse: imagina se eu estivesse lá e se eu dependesse só daqui. Como que eu faria isso? Como que todos nós cremos que Deus é o provedor de tudo. Mas Ele usa como instrumentos eu e você, para que essa obra aconteça e siga. Se eu e você não se colocar na brecha, se eu e você não se dispor a ofertar, a ser um dizimista fiel, a obra dele não acontece. Lembre-se, Ele não precisa de nós para nada. Somos nós que precisamos vir e buscar a presença dEle, somos nós que precisamos da misericórdia dEle recaindo sobre nossas vidas a cada dia. Assim como também as entradas dos próprios dízimos da igreja têm diminuído drasticamente. Bastante tem diminuído a cada mês. E na verdade era para ser ao contrário. Mas que o Senhor possa estar não só me abençoando, mas abençoando a cada um de vocês, para que você possa ser um dizimista e um ofertante fiel. Que você possa estar vivendo da boa palavra de Deus. Ele é o dono de tudo. Ele não precisa de mim, de você para nada, mas Ele nos permite ser auxiliadores nessa obra dele. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero colocar, Senhor, todos eles diante de Ti, Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, do porquê ele não tem sido dizimista, porque ele não tem sido fiel, Senhor. Mas eu quero orar, Senhor, pela vida do que tem ofertado e pela vida daquele que não tem conseguido ofertar, Senhor. Senhor, que Tu possa abrir do céu os Teus celeiros, Senhor, que Tu possa, Senhor, abençoar abundantemente a cada um deles, Senhor, para que cada um deles possa ser, Senhor, esse dizimista e esse ofertante fiel à Tua casa, Pai. Para que honre ainda mais a Tua palavra, Senhor, para que seja dado cada vez mais crédito, Senhor, a tudo que Tu já tem feito, Senhor. Senhor, como eu disse aqui, nós somos meros ajudadores da Tua obra, Senhor, Tu não precisa de nenhum de nós, Pai.
A tua obra vai continuar, a tua obra vai seguir em frente, mesmo que eu não faça, alguém se levantará e vai fazer. Mas me permita, Senhor, ser alguém, Senhor, que dê um passo em direção a Ti em fé, Senhor, fazendo, Senhor, com que se cumpra a Tua palavra aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, desde já eu oro, Senhor, eu agradeço, Pai, por cada um que tem sido fiel, Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Que os seus celeiros se encham, assim como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Que os seus tonéis transbordem de vinho, que os seus lagares sejam cheios em todo o tempo, Pai. Senhor, desde já eu te dou graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Você pode ofertar. Se coloca de pé. Vamos estar louvando ao Senhor. Tu te revelas a mim, 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 tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passa por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, me ajude, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. 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 Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passa por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar. Porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. 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 Tu te revelas a mim.
Muitas vezes não tenho palavras e eu te entrego as minhas lágrimas. Quando eu oro, tu falas comigo e me tornas mais teu amigo. Quando eu oro, eu sei que estás ali, colhendo as minhas lágrimas. Quando eu oro, quando não tenho direção, eu dobro os meus joelhos e me dá direção. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, Senhor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim, 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 tu se revelas. Eu sei, Senhor, tu se revelas. Diga assim, Senhor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Oh, Senhor, eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim, tu se revelas, Deus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim, Senhor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim, tu se revelas a mim, tu se revelas. Eu sei, Senhor, tu se revelas a mim, 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 eu sei, tu se revelas a mim. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Diga a Ele, o que seria de mim, Deus, sem ti, sem ti, sem ti. E o que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti, oh, sem ti, Deus. Nós não somos nada, Senhor, sem tua presença, Pai. Oh, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Declare, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho, não, Deus. Nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que
e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, só quero a ti, Deus, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Declare a Ele: nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo de adoração, de louvor, de presença do Senhor. Obrigado por ter marcado um encontro com cada um de nós hoje à noite, Senhor. A certeza de que Tu há de falar conosco, Senhor. É assim que entendemos todas as vezes que nos dirigimos à casa de oração. É sim para ouvir Deus, para falar com Deus, para adorar a Deus. Senhor, que hoje não seja diferente, mas que o Teu povo possa ser instruído na verdade que é Cristo Jesus, à luz da Tua palavra, Senhor. Leva cativo todo o pensamento, Deus, toda a opinião. Leva cativo, Senhor. Eu sei que Tu nos ama e que Tu queres o melhor para nós. Assim nós oramos e assim nós cremos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Sente, por favor. Abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os primeiros 16 versículos. Esse é um texto que, principalmente os discipuladores, conhecem de cor, quero crer. Eu trago ele uma vez mais porque Deus tem falado ao meu coração sobre a importância de certificar-se de que as pessoas compreendam a boa palavra do Senhor e o que Deus espera da sua igreja. Amém? Eu vou estar fazendo a leitura na versão NVT, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como também vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos.
A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Amém? Como eu disse, um texto que principalmente os discipuladores já estão carecas, me perdoem os carecas, assim como eu, carecas de saber, mas entendi da parte de Deus que precisamos dissecar um pouquinho mais esse assunto, e o assunto é crescimento espiritual. Quem de vocês acha que precisamos crescer também espiritualmente? Quem? Amém. E a palavra nos dá indicativos para isso, evidências, vêm aos olhos, é perceptível quando isso está acontecendo. Quando aquele que é pai, é mãe, sabe disso, quando nasce uma criança, a gente acompanha o crescimento dessa criança e, se porventura a gente percebe que durante o seu crescimento tem algumas anomalias, algumas dificuldades no desenvolvimento, a gente se desperta, procura um médico. Em certa idade, a minha família procurou um médico, porque eu incomodava, eu me achava muito pequeno. Só que eu esquecia de olhar para minha mãe, que era menor que eu ainda. E fui submetido a exames no laboratório, não vou fazer propaganda, aqui em Nigenique, quem conhece, lá na Praça Dom Feliciano. E um dos exames era subir aquele prédio, as escadas, correndo até cansar e depois fazer exames de sangue. Me submeti a isso para entender que nasci pequeno e, pelo jeito, eu vou morrer pequeno. Mas não me frustrei com isso, né? Mas no primeiro momento, sim. Parece que não havia... E eu dava uma estudada a respeito sobre alongamento, se eu vou me pendurar, vou ficar me esticando todo dia, vamos ver que, quem sabe, eu cresço um pouquinho mais. Mas também na fé é assim. Nós precisamos crescer. A gente nasce em Cristo Jesus e a porta de entrada pelo batismo demonstra isso publicamente, que morremos para este mundo, para esse sistema e nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Isso precisa acontecer. E depois há uma caminhada de fé, onde nós desenvolvemos a salvação que gratuitamente e merecidamente recebemos da parte de Deus.
E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. À medida que vamos crescendo em maturidade, em fé, à medida que vamos crescendo espiritualmente, algumas evidências vão se tornando cada vez mais claras de que, de fato, estamos passando por um processo muito importante de crescimento, de desenvolvimento. Como eu disse, não fizemos nada por merecer a salvação de Cristo que um dia nos alcançou. Mas agora, pela graça, somos salvos. Amém? Somos salvos? Mas também estamos sendo salvos. E por fim seremos salvos. Porque a cada dia precisamos desenvolver esta salvação. O texto base da carta de Paulo aos Efésios vem a todos nós hoje à noite trazendo luz sobre a sua palavra, a fim de que venhamos compreender os propósitos soberanos de Deus para a igreja de Cristo, que somos todos nós, também neste tempo que se chama hoje. Os líderes verdadeiramente designados, concedidos por Jesus à igreja, o foram com um propósito específico e claro: preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Mas a conversa ainda se torna um tanto quanto vaga, se de fato não compreendermos o real significado e sentido destas duas palavras que nos saltam aos olhos quando lemos o texto. E as palavras são: preparar e edificar. Preparar transmite a ideia de equipar, transmite a ideia de capacitar, de treinar, de ajustar, de tornar apto para uma função. Por sua vez, edificar literalmente significa construir uma casa, significa levantar uma estrutura, significa fortalecer um edifício. E no sentido espiritual, refere-se a promover o crescimento espiritual, fortalecer a fé dos irmãos, desenvolver maturidade cristã, tornar a igreja mais semelhante a Cristo. Igreja esta que frequentemente é comparada a um edifício espiritual. É Paulo quem diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, ele diz: portanto, vocês já não são estranhos, estrangeiros, forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Você se vê assim, meu irmão? Membros da família de Deus, concidadão do povo santo. Você se vê assim? Paulo continua dizendo juntos, ou seja, trabalha a coletividade, juntos, eu, você, todos nós somos a casa de Deus, somos sua casa, somos edificados sobre os alicerces dos apóstolos, os ensinos apostólicos e dos profetas, e a pedra angular, a pedra de esquina, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nele, em Cristo, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, onde Ele de fato habita. Por meio dele, por meio de Cristo Jesus, Paulo diz: vocês também estão sendo edificados, construídos, alicerçados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Para maior clareza e testemunho da verdade, Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo,
Na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 13 a 17, ele diz: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Isso todos nós sabemos. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, Timóteo, porém, você, meu filho na fé, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, Timóteo, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Ensino esses que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, e é a partir dela que vem os ensinos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, capaz para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Parece que o Anderson sabia do que eu ia pregar. Ela nos corrige. Essa Escritura, esta palavra inspirada, ela tem o propósito de nos corrigir quando erramos. Ela tem o propósito de nos ensinar a fazer o que é certo. Paulo diz para Timóteo: Deus usa esta palavra inspirada para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então entra o papel de um pastor, de um líder, que não é apenas pregar, mas ensinar, discipular, desenvolver pessoas, para que elas também sirvam, evangelizem, cuidem e façam discípulos, mandamentos do Senhor Jesus. À medida que os crentes em Cristo Jesus se permitem ser pastoreados, são, portanto, ensinados, discipulados, corrigidos, encorajados e colocados para servir, e com isso a igreja toda é fortalecida e cresce em unidade e maturidade. Ao passo que isso acontece, o entendimento sobre o reino de Deus e o crescimento espiritual vai sendo evidenciado dia a dia na vida destes discípulos. Isto posto, entendo ser uma oportunidade para Deus falar ao coração de todos nós. Eu vou discorrer hoje à noite sobre o assunto ora mencionado, ancorado no tema 4 evidências de um crescimento espiritual. Repete comigo, por favor, após mim, após eu, mim, índio. 4 evidências de um crescimento espiritual. Uma vez mais para gravar. 4 evidências de um crescimento espiritual. Assim, não basta dizer, falar que crescimento espiritual está acontecendo, principalmente por se tratar de um processo diário e contínuo, mas precisa ser evidenciado. E o próprio conceito de evidência já diz isso. É tudo aquilo que é claro, é tudo aquilo que é incontestável e não deixa dúvidas. Isso é evidência. O que reforça a atitude de não apenas supor que alguém está crescendo espiritualmente, mas a partir das evidências, certifica-se que de fato este, aquele ou aqueles está sendo evidenciado no dia a dia o seu crescimento espiritual. Dito isso, vamos à primeira evidência de um crescimento espiritual. Você pode manter a palavra de Deus aberta nesse capítulo 4 de Efésios,
e acompanhar comigo. A primeira evidência de um crescimento espiritual é a unidade. O texto diz que o Senhor Jesus designou. E designou para quê? Designou para ser responsável por preparar o povo santo, como eu já disse, para realizar a boa obra, a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então vocês já entenderam o que significa preparar o povo. Vocês já entenderam o que significa edificar o povo. Contudo, precisamos entender o que significa unidade. Unidade no Espírito de Deus é diferente de uniformidade. Unidade é uma palavra fácil de pronunciar, porém um tanto quanto difícil de se praticar. E é por isso que o texto vai falar de unidade no Espírito. Hoje nós vamos falar da unidade que brota de dentro para fora a partir do Espírito de Deus agindo na nossa vida. Uniformidade são as pressões externas contra nós. Unidade no Espírito é algo natural, é algo orgânico, que brota de uma vida que é dependente do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Foi Paulo quem disse, escrevendo aos Efésios, no versículo 3 do capítulo 4, ele disse: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A NVI diz: façam todo o esforço, e eu gosto mais desta palavra, do esforço, porque é com esforço que nós vamos nos manter unidos como igreja, no Espírito de Deus, para realizar a sua obra. Mas pastor, por que precisamos nos esforçar para manter a unidade? Primeiro, porque somos diferentes. A igreja é formada por pessoas com histórias diferentes, personalidades diferentes, opiniões diferentes, dons e maturidade espiritual diferentes. Um está numa fase, outro está em outra. Um já compreendeu 25%, outro já está mais avançado, já compreendeu 50%, outro já está mais avançado ainda com 75%. Somos diferentes. Por que precisamos nos esforçar para manter a unidade? Porque essas diferenças podem gerar conflitos, mal-entendidos e divisões. Por que precisamos nos esforçar para manter a unidade? Porque os conflitos tendem a surgir naturalmente. A partir da nossa natureza humana, o que chamamos de carne, quando é ela que está no controle, quando é ela que está no comando, e não o Espírito de Deus guiando a nossa vida. Os conflitos naturais são o orgulho, o egoísmo, ressentimentos, disputas por posições e títulos, falta de perdão que ameaçam constantemente a comunhão. Por isso, a unidade exige esforço contínuo. Por que eu preciso me esforçar para manter a unidade? Principalmente porque a unidade fortalece o testemunho da igreja. A igreja tem um testemunho? Sim. A unidade fortalece esse testemunho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no versículo 10 do primeiro capítulo, ele diz: irmãos, suplico-lhes, ou seja, irmãos, insistentemente eu peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês.
antes têm o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Uma igreja unida demonstra o poder transformador do Evangelho. Por que precisamos de esforço para nos manter unidos? Jesus orou, e Ele é o nosso padrão mais elevado, para que seus discípulos fossem um, a partir da unidade. Ele diz, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a importância da unidade da igreja. Para que os nossos parentes que precisam ser ganhados para Cristo, creiam que de fato Cristo nos enviou com uma mensagem poderosa de transformação, passa pela unidade do corpo de Cristo. Às vezes estamos batalhando pela fé, tentando evangelizar, tentando discipular alguém. Mas às vezes nos falta unidade. Nos falta unidade de mesmo parecer, unidade de pensamento e propósito. E nos falta muitas vezes, porque a natureza humana, a carne, as minhas debilidades, estão dando o tom da minha caminhada de fé. O versículo 11 que lemos, ele, Jesus, foi ele quem designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque, primeiro, a igreja é de Jesus, ela tem um dono, amém? E ele fez isso porque ele entendeu que a igreja precisa ser preparada, forjada no seu caráter, aproximando-a do caráter de Cristo Jesus, com um propósito claro para frutificar a partir daquilo que Cristo tem feito na vida de cada um de nós. Até quando, pastor, isso precisa ser feito? Até que toda a igreja alcance, isso é uma busca diária, alcance a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Então, quanto mais de Deus há na minha vida, mais fácil será eu andar em unidade. Quanto mais do Espírito de Deus há na minha vida, mais fruto deste Espírito vai se sobrepor à minha carnalidade, à minha humanidade. Quanto menos do Espírito de Deus eu deixar guiar a minha vida, seguramente a minha natureza humana encontra um espaço para que ela conduza a minha vida. E a natureza humana não tem nada de bom, não é verdade? A natureza humana não tem nada de bom em mim, também não tem em você. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que carne, natureza humana e espírito estão em confronto o tempo todo.
Por isso precisamos mais de Deus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos nos encontrar perdendo tempo, discutindo coisas que não edificam, ou muitas vezes discutindo coisas para nos justificarmos o distanciamento nosso dos propósitos eternos de Deus. A unidade espiritual não é algo que criamos, eu reforço. Antes é algo que já possuímos em Cristo, através da ação do Espírito Santo em nós. A verdade une, não é verdade? Repetindo, a verdade une, mas a mentira divide. O amor une, mas o egoísmo, a inveja, os ciúmes, obra da natureza humana, divide. Portanto, faz todo sentido declarar que a unidade é uma incontestável evidência de que alguém está crescendo espiritualmente. Você está compreendendo até aqui? Amém? Uma segunda evidência de um crescimento espiritual: maturidade. Versículo 13 do capítulo 4, ele diz: até quando vai ser necessário um pastor para pastorear um rebanho de ovelhas? Até quando? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. E o versículo 14 vai dizer: então, a partir de nos tornarmos maduros espiritualmente, e é diferente de tornarmos maduros pela idade, são coisas diferentes. São coisas diferentes também. Alguém que converteu hoje, de alguém que converteu há 30, 40 anos. Aí Paulo diz: então não seremos mais imaturos. E ele corta mais fundo, ele diz: não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Alguém sabiamente disse que verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Há quem pense que é forte. Vou repetir então, porque eu aprendi com meu papai que amarga cura, o que aperta segura. Verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. Há quem pense que, claro, salvo melhor juízo, que se amamos alguém, devemos proteger essa pessoa da verdade para não magoá-la. Lê do engano. Uma das evidências do crescimento espiritual de uma pessoa é a capacidade que ela tem de compartilhar a verdade com os irmãos, com as irmãs, em Cristo, e fazer isso em amor. Salomão, se a primeira citação do eu, veja o que Salomão diz:
Provérbios 27, versos 5 e 6. Pode projetar, por favor? Olha o que Salomão diz. Provérbios 27, versos 5 e 6. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. É forte ou não é? É palavra de Deus. É daquelas que corta lá e corta cá. Espada de dois gumes. Lembre-se que nós estamos falando de crescimento espiritual. Há crescimento sem dor? Não há crescimento sem dor. Isso até os pediatras dizem. A criança começa a crescer, começa a ter dores nas articulações. Está acontecendo com esse menino, com essa menina, vai no médico, ele faz os exames. Não, papai, mamãe, isso é só dor do crescimento. Quem já ouviu essa expressão? Crescer dói. Falei isso, acho que uns 10 anos atrás, falei para minha esposa, crescer dói. Dói ou não dói, Larissa? Sim, não lembro. Se doeu, não sei. Maturidade é uma contundente evidência de um crescimento espiritual. Eu falei que são 4 evidências e a terceira evidência é semelhante. Semelhante a quem? A Cristo. Versículo 13 do capítulo 4, ele vai dizer lá no finalzinho do versículo: até quando o pastor precisa preparar o povo santo para realizar a boa obra e edificar o corpo de Cristo? Até quando? O objetivo final é chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aí o versículo 15 vai dizer: falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Chegar à completa medida da estatura de Cristo, ou seja, ser semelhante a Cristo. O que significa isso na prática? Significa pensar como Cristo. Como que eu vou fazer isso se eu estiver sendo conduzido pela minha natureza humana? Não é possível pensar como Cristo. Não é possível ter temor aos mandamentos de Cristo, a saber que precisamos obedecer e não obedecê-los. Não é possível. Chegar à completa medida da estatura de Cristo, ou seja, ser semelhante a Cristo, passa por pensar como Cristo, passa por amar como Cristo, e isso só é possível quando o Espírito de Deus habita em nós. Servir como Cristo. Bem, só aqui já daria uma pregação. Cristo abdicou dele mesmo para servir uma humanidade que o rejeitou. Então, humanamente falando, isso não é possível. Servir quem nos rejeita não é possível, humanamente. Servir quem nos rejeita, quem rejeita os ensinos, só é possível se for sustentado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Sim, chegar à completa medida da estatura de Cristo, ser semelhante a Cristo, passa por obedecer ao Pai como Cristo. Passa por obedecer a palavra de Deus a qualquer custo.
passa por obedecer a palavra de Deus sem ser seletivo. Isso dá para mim, isso não dá para mim. Isso eu posso, isso eu não posso. O objetivo de Paulo aqui aos Efésios é dizer que o trabalho de um pastor, no caso hoje à noite, é levar o povo a crescer espiritualmente, se tornar semelhante a Cristo. Pensar como Cristo. Amar como Cristo. Servir como Cristo. Obedecer ao Pai como Cristo. Manifestar o caráter de Cristo. Novamente, humanamente, nenhum desses é possível fazer. Só é possível com uma ação poderosa do Espírito Santo na vida de todos nós. O propósito final de Jesus para designar pastores e mestres é para que estes sejam responsáveis por formar Cristo nas pessoas. É exatamente como também escreve o mesmo apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, quando ele diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. E que atitudes são essas? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí me vem o momento que ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, peraí. Contudo, seja feita a tua vontade. Apesar do sofrimento, Jesus sabia o que estava proposto. Ele segue o plano, segue o propósito. Jesus veio a essa terra com uma causa definida: buscar e salvar o que se havia perdido, já estava perdido. O homem sem Jesus, ele se tornou inimigo de Deus. Pelo pecado ele se tornou inimigo de Deus. Mas em Cristo Jesus ele foi reconciliado com Deus. Jesus suportou a morte de cruz, o vexame, a humilhação, a dor. E por isso, disse Paulo, Deus, o Pai, o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo é brilhante. Ele escrevendo aos Gálatas, no versículo 19, no capítulo 4, ele diz: ó meus filhos queridos, aquele chamamento carinhoso, ó meus filhos queridos. Quem fez isso foi João, o apóstolo do amor, chamando-os de filhinhos. Mas aqui Paulo, ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por causa de vocês, por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês.
que o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, chama os seus filhos, aqueles que lhe dão trabalho. Em outras palavras, ele está dizendo: eu amo vocês, mas vocês me dão muito trabalho. Vezes por outra, as dores que vocês me fazem sentir são como dores de uma mãe ganhando um filho. E pior, ele diz: essas dores vão continuar. Eu vou continuar sentindo dores por aqueles que espiritualmente eu gerei. Até quando? Até que Cristo seja plenamente, completamente, cabalmente desenvolvido em vocês. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo falou isso, Anderson. Por fim, a quarta evidência de um crescimento espiritual: cooperação. Ele, Jesus, versículo 16 do capítulo 4, ele diz: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, cada membro, cada discípulo, ao cumprir a sua função específica, e todos a têm, cada um tem. É interessante porque os dons, veja a importância dos dons espirituais distribuídos na igreja. E cada um tem, no mínimo, um dom. Ele diz: cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda, é cooperador, coopera para as demais partes do corpo crescer. Veja a importância da unidade. Juntos crescemos e ajudamos uns aos outros a crescer. Juntos, com as diferenças que temos, seja de cultura, seja acadêmica, seja de idade, unidos no Espírito de Deus, nós crescemos e somos instrumento nas mãos de Deus para outros crescer. Sabemos que, como membros de um só corpo, e é isso que somos, sim ou não? E membros de uma congregação local, pertencemos uns aos outros, influenciamos uns aos outros, precisamos uns dos outros. Veja, porque somos diferentes, mas estamos unidos num só Espírito, num só propósito. Se assim for, então eu entendo que é possível que eu cresça e que meus irmãos também cresçam e que eu possa ajudá-los a crescer. Diferentemente, se o que estiver conduzindo a minha vida, que não o Espírito de Deus, mas sim a minha natureza humana, no meio do povo, eu também sou influência, mas infelizmente negativa. Por isso, importa que cada um de nós cresça espiritualmente.
para que eu seja instrumento nas mãos de Deus, para que outros cresçam. Que eu não venha dar vazão à minha carne, brecha para Satanás dividir, entristecer, prejudicar, atrasar o avanço da obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não se engane. Todos nós influenciamos uns aos outros. Uns para o bem, outros para o mal. Espera aí, pastor, estamos ouvindo a mesma palavra. Pois é. Mas se você não se permitir ser pastoreado, confrontado, trazido para a unidade, você não vai influenciar para o bem. Cada cristão tem um ministério a realizar junto aos outros. Diga assim: eu sou um instrumento nas mãos de Deus para influenciar outros a fazer o bem. Você acredita nisso que você falou? E você compreende que se você for guiado pela natureza humana, isso não vai acontecer? É daí que vem as divisões na igreja, é daí que vem os conflitos. E veja bem, esse não é um privilégio entre muitas aspas de alguns. De novo, entre muitas aspas, esse é um privilégio de todos nós. Basta nos descuidarmos. Qualquer um de nós pode ser influência negativa para o meu irmão, para a minha irmã. Você acredita nisso? O corpo cresce quando os indivíduos crescem, quando na sua individualidade cada um cresce. E os indivíduos crescem quando se alimentam da palavra, ministram uns aos outros e se permitem ser pastoreados por aqueles que Jesus designou para fazer. Um cristão isolado não pode ministrar a outros. Eu vou me isolar porque não dá, eu sou complicado, vou complicar outros também, não é assim. 8 ou 80, os extremos nunca são bons. A palavra de ordem é equilíbrio. Um cristão isolado não pode ministrar a outros e nem ser, por esses outros, ministrado por meio dos dons. Porque os dons estão no meio da igreja. Eu concluo com as duas responsabilidades de um pastor: preparar e edificar. Precisamos ser preparados, precisamos nos permitir ser preparados. Precisamos nos permitir ser edificados na rocha que é Cristo. Para que possamos crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo em todos os sentidos. Unidade, maturidade, semelhança e cooperação. Repita comigo: unidade, maturidade, semelhança e cooperação. Essas são as evidências. É algo que fica claro na vida de uma pessoa, que ela está crescendo espiritualmente e, sobretudo, que ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Coloque-se de pé, por favor, aqueles que podem.
entoar uma canção. Enquanto isso, leva teu pensamento ao Senhor. Aleluia. Aleluia. De ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Menos de mim. Aleluia. Aleluia. Menos de mim. Aleluia. Que ele cresça, que eu diminua. Aleluia, Jesus. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Jesus. E todo seu amor, infinita humildade, Aleluia. servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Que canção linda. Você entendeu o que você cantou agora? Essa canção tem a ver com essa ministração. Seguramente nós precisamos de menos de nós e mais de Deus em nós. Sabe que eu me parei para pensar que é por falta dessas evidências de um crescimento espiritual que muitas vezes a igreja não cresce, não deslancha. É por isso porque na verdade Deus é um Deus de princípios. Ele não habita em um corpo dividido. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse isso. Cada um de nós saia daqui hoje refletindo sobre isso. Será que nós poderíamos cooperar para o crescimento e desenvolvimento da igreja, da fé dos irmãos? Certamente que sim, mas será que vai ser com as atitudes que eu estou tendo? Será que eu não preciso melhorar? A minha unidade, a minha maturidade, a minha semelhança a Cristo, a minha cooperação com a obra de Deus. Pense sobre isso. É muito comum a gente dizer, tal coisa não está acontecendo por causa do pastor. Tal coisa não está acontecendo por causa do irmão Y, Z. Tal coisa não está acontecendo por causa da irmã Evódia, a Cinti, que viviam em conflitos. Mas você já parou para olhar no espelho? Se você não tem sido esta pedra de tropeço para o crescimento da obra de Deus? Sabe por que eu não tenho medo de falar isso e de perder pessoas? Porque essa é a verdade de Cristo. Essa é a palavra de Cristo. E Ele tem compromisso com a sua palavra. E eu tenho compromisso com a palavra dEle.
Pense sobre isso. Que o Senhor Jesus seja contigo. Que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, me perdoa. Que na minha vida haja mais de Ti, menos de mim. Mais de Ti, menos de mim. Menos explicações e mais ações em prol do reino de Deus. É apesar de mim, o reino de Deus. Quantos aqui almejam o céu, adentrar o reino do céu? Quantos? Quantos? Por favor, quantos? Mas precisa haver mudança. E a palavra de Deus vem nos confrontar hoje à noite. A palavra de Deus vem nos tirar do comodismo, dos achismos, das minhas muitas opiniões e nos voltar para a verdade de Cristo. Às vezes a gente diz: hoje não tem pessoas levantando da cadeira de rodas, não tem cegos enxergando, não tem coxos alinhando a perna. Mas parece que nenhum de nós está disposto a pagar o preço que a igreja primitiva pagava. Não, pastor, não se paga preço. Não se paga preço da salvação, é de graça. Mas você paga um preço de santidade, de busca, de negação de si mesmo, para que as coisas aconteçam. Feche teus olhos, nós vamos cantar, ou melhor, nós vamos orar, enquanto vocês cantam baixinho, essa mesma canção. Ore ao Senhor, comece a orar ao Senhor. Fale com o Senhor. Diga para Ele: papai, sabe aquela minha conversa lá em casa, em que meus filhos que não são crentes em Cristo Jesus ainda estão ouvindo, estão dizendo que igreja eu não quero. Se é assim, igreja não me serve. E nós estamos dizendo que Ele que é duro de coração. Mas na verdade, não se engane, você também influencia lá na tua casa. Teus filhos estão olhando o teu comportamento. Teus filhos estão olhando o quanto o teu coração está verdadeiramente nas mãos de Deus. Tua esposa, que ainda não é convertida, ela está vendo o teu proceder. É Cristo refletindo na minha vida. Precisa haver coerência daquilo que eu prego com aquilo que eu vivo. É aqui que muitos se perdem. Pai querido, obrigado por tua palavra, Senhor. Deus, tudo vai acontecer até quando tu permitir, Senhor. É claro que a decisão de crescer está em cada um de nós. E às vezes eu estou satisfeito por aquilo que eu sou, satisfeito por aquilo que eu conquistei até o dia de hoje. Talvez eu esteja satisfeito quando eu olho para a família que eu tenho ao meu redor, mesmo sabendo que eles estão longe de Ti, mas eu estou dizendo, a minha parte eu tenho feito, eu estou orando, mas às vezes o meu proceder não é condizente com a minha oração. Tenha misericórdia de nós, a começar por mim, Senhor, para que, como disse o apóstolo Paulo, no final eu não seja desqualificado. Tenha misericórdia de nós, a começar por mim. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor,
por muitas vezes querer parecer o que não estou conseguindo ser. Tenha misericórdia de mim, Pai. Perdoa-me. Assim eu oro, Deus. Eu assim creio. Para a glória do Senhor eu creio. Para a glória do Senhor eu creio. Para a glória do Senhor eu creio. Aleluia. Para a glória do Senhor eu creio. Só o Senhor é Deus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Fomos lavados e comprados pelo precioso sangue de Jesus. Não foi qualquer preço que foi pago. Foi um sangue inocente vertido na cruz do Calvário, por amor a todos nós. Aleluia. Tu vem buscar uma igreja santa, um povo santo e zeloso de boas obras. É esse o povo que tu vem buscar. Aleluia. Aleluia. Oh, querido Deus. Aleluia. Vamos cantar todos juntos essa canção, todos juntos. Abra seus lábios e entoe ao Senhor. Cante ao Senhor. Aleluia. Cante ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele cresça. Aleluia. Que eu diminua. Que Ele apareça. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Todo seu amor. Aleluia. Infinita humildade. Glória a Deus. Servo de todos os irmãos. Aleluia. Que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Que Ele apareça. Eu me Aleluia. com a sua glória. Glória a ti, Jesus. Todo seu amor, infinita humildade. Aleluia. Servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aplauda o Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Sente, por favor. A nossa agenda dessa semana. Quarta-feira, 6h30 da manhã, tempo de qualidade com Deus. Separamos a quarta-feira para jejuar, buscar a presença de Deus. Desculpe eu incomodá-lo com isso, mas isso é necessário. Precisamos jejuar, precisamos orar. A obra não é nossa, a obra é do Senhor, mas nós temos que nos colocar à disposição, na brecha, para que Ele faça aquilo que nós não temos condições de fazer. Amém? Domingo que vem, nosso grande culto de missões. Vocês ouviram aqui o recado que o Anderson trouxe. Permita ser um instrumento nas mãos de Deus para o campo missionário do Uruguai. Dia 12, sexta-feira, dia dos namorados, eu estarei ministrando na Igreja Betel de Gravataí. Os irmãos vão estar liberando lá um número de vagas para aqueles casais que quiserem me acompanhar até lá. Eu ainda não sei o número. São poucos. Serão limitados os números pelo local, porque a própria igreja está se reunindo para realizar. Vai haver uma ilha de massas lá, R$50 o casal, então está barato, né?
e para que tenhamos lá uma palavra de Deus e comunhão com a igreja de Gravataí. Não teremos o nosso aqui, como eu falei no domingo passado, que iríamos realizar. Não iremos realizar, tá bem? Mas os irmãos que quiserem podem me acompanhar ali em Gravataí. Hoje eles ficaram de fazer o levantamento, amanhã no máximo eu digo para vocês quantas vagas tem para aqueles que desejarem me acompanhar até lá, tá bem? Era isso. Continuem orando pelos pedidos que foram feitos aqui, tá bem? Orem por mim também, eu tenho uma cirurgia marcada para o dia 18 de junho. Estejam orando pelo teu pastor, tá bem? Eu creio que já deu tudo certo, amém? E eu creio na oração que a igreja faz. Por isso nós pedimos lá no grupo, né? Nunca repreendi ninguém por encher de pedido de oração lá. Eu só acho estranho aqueles que põem lá e não vêm orar, né? Aí não, mas você precisa orar. E quando que você precisa, coloca lá no grupo da igreja, porque a igreja ora, pode ter certeza. E Deus responde ou não responde? Responde, Deus responde. Amém? Vamos colocar de pé, são esses nossa agenda da semana. Tá bem? Ore por isso. Depois o Anderson então vai impetrar aqui a bênção apostólica. Obrigado porque você veio. Obrigado, sou grato a Deus pela tua vida, por você ter ouvido uma vez mais a porção da preciosa palavra do Senhor. Não perca ela, guarde ela no teu coração, converse com Deus a respeito da palavra que você ouviu. Deixe Deus fazer aquilo que você não tem conseguido fazer. Amém? Vamos cantar? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. O quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Diga, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos dizer a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos de novo, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, Deus, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. A igreja diga: amém. Uma abençoada semana a todos.